Você sente ansiedade, preocupação pelo dia de amanhã, pela falta de pão que pode existir na sua vida? E diante disso, você até discute com os seus, com o marido, com a esposa, com filhos, com a família, ou até mesmo no seu trabalho, por medo, por preocupações, pela falta de pão? Pois é, hoje Jesus tem uma palavra para você, palavra para todos nós, em Marcos 8, 14 a 21. Jesus estava na barca atravessando para outra margem. Ele tinha acabado de fazer a segunda multiplicação de pães, onde ele alimentou mais de 4.000 pessoas. E logo depois os fariseus estavam colocando ele à prova com discussões e Jesus deixou-os, entrou na barca e foi para outra margem. Nessa travessia, os discípulos entraram para dentro do barco e viram que só tinham levado apenas um pão. E Jesus, vendo que eles estavam ali ansiosos com tudo aquilo, Jesus alerta: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Fermento é uma substância que a gente colocando numa massa, ela se mistura e faz inflar, crescer com muita facilidade. E ali Jesus chama a atenção: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é que pode crescer em nós que vem dos fariseus? Fariseus estavam o tempo todo discutindo, colocando à prova Jesus diante do orgulho, da prepotência de serem doutores da lei. Tinham o tempo todo o que? A incredulidade, a falta de fé. Cuidado com o fermento dos fariseus, o orgulho, a prepotência, a incredulidade e as provocações. E tomai cuidado com o fermento de Herodes. Herodes matava para permanecer no poder. Matou João Batista, matou as criancinhas, um genocida para manter-se no poder. Cuidado com o fermento de Herodes. E os discípulos, diante desse alerta de Jesus, eles exclamaram: é porque não temos pão. Mas Jesus, percebendo que eles estavam enganados, perguntou-lhes: por que discutis por falta de pão? Discussão, fermento dos fariseus, fermento de Herodes. E aí Jesus continua: ainda não entendeis? Ainda não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? E eles respondem: 12. E Jesus continua: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes? E eles responderam: 7. E Jesus disse: e ainda não compreendeis? Eles discutiam por conta do pão, de ter apenas um pão, e não compreendiam que eles estavam diante do pão da vida. O pão que verdadeiramente podia saciá-los. Estavam como cegos, movidos apenas às suas necessidades carnais, e não compreendiam o que estava diante dele. Jesus salvífico, capaz de realizar o extraordinário na vida de pessoas, ainda mais na vida deles. Um Deus da providência. E eles discutindo por pequenez, espírito de confusão, fermento dos fariseus, fermento de Herodes, espíritos que causam desarmonia e infelizmente fazem as pessoas ainda perecerem mais. Por quê? Porque acabam não focando no que verdadeiramente precisa estar voltado aos olhos. Já viu? Tudo que te preocupa faz com que você entre dentro de uma tempestade e infelizmente você não consegue enxergar a outra margem, você não consegue enxergar o sol, somente raios, trovões. E a única coisa que você consegue pensar é em sobreviver. Imagina o que Jesus poderia fazer com apenas um pão. Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas, 4.000 pessoas além dos discípulos e eles. E ali no barquinho tinha apenas os discípulos e Jesus. Um pão na mão de Jesus, o pão da vida. Jesus poderia fazer o sobrenatural. E mesmo assim, pela falta de fé, com esse fermento farisaico, um fermento herodiano, discutindo, tendo poder, você fez isso, você não fez aquilo, você devia ter feito isso, tornava-os como cegos, impossibilitando eles entenderem e compreenderem. São fermentos que nos emburrecem, fermentos que causam dúvidas, que geram incredulidade e infelizmente sequestram a nossa fé e esperança. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes.
eles nos emburrecem. Eles limitam as nossas capacidades, a nossa inteligência, a nossa capacidade de ser proativo e realizar a providência de Deus em nossa vida, em nossa família. Vós tendes um coração endurecido? Ainda não compreendeis? Jesus é o pão da vida. Uma alma alimentada, saciada por Jesus eucarístico, por Jesus salvífico, é uma alma capaz de atravessar qualquer mar, qualquer tempestade, qualquer falta de pão que possa existir na sua vida. Esse fermento da incredulidade faz-nos perecer. Esse fermento nos faz naufragar. Ainda não compreendeis? Ainda não tendes fé? Jesus está dentro do seu barco. Ele está diante de você. Ele pode te saciar. Ele te dá dignidade, te dá subsistência. Ele é o Deus da providência. Cuidado com esse fermento farisaico e herodiano. Deixai inflamar e crescer o fermento do Espírito Santo na sua vida. E com certeza chegará a outra margem com Jesus, sem discussão, sem preocupação, sem ansiedade, vivendo a bonança com Jesus. Creia, Ele está no teu barco. Ele é o pão da vida e Ele te sacia. E a pergunta de Jesus para mim, para você e para os discípulos é: ainda não compreendeis? Ainda não entendeis? Abra os olhos e veja, Ele está à sua frente. Siga-o e tenha fé que com Ele nada te faltará e tudo será um aprendizado. Ô bênção de palavra! E se essa palavra fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, coloque aí a sua oração e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família.